Sabe, tem uma coisa que muita gente esquece na hora de analisar dados. A parte mais crítica mesmo de uma análise acontece muito antes de qualquer modelo supercomplexo ser construído. Vamos entender por que essa exploração inicial é a regra de ouro de todo bom detetive de dados. É uma situação clássica, não é? Alguém passa horas, dias, construindo um modelo estatístico super sofisticado que, no final das contas, cospe um resultado que não faz o menor sentido. É uma frustração danada. E olha, acontece muito mais do que a gente imagina. E aqui que está o pulo do gato. Os maiores erros estatísticos, aqueles que comprometem tudo, geralmente não estão nos cálculos complexos. Eles acontecem antes mesmo da análise começar de verdade. A fundação de tudo é onde o perigo mora. E isso nos leva direto para a nossa primeira sessão, a análise construída sobre a areia. É uma metáfora assim perfeita para descrever o que acontece quando a gente não tem uma base sólida para trabalhar. A verdade nua e crua é essa. Um modelo estatístico, por mais brilhante que seja, não vale absolutamente nada se ele for construído em cima de dados com falhas ou que foram mal interpretados. Não existe técnica avançada no mundo que consiga salvar uma análise se a primeira etapa, a de explorar os dados, for pulada. Tá, mas e aí? Qual é a solução para não cair nessa cilada? Vamos para a segunda sessão, o protocolo de qualidade de dados. Aqui, a gente vai conhecer uma abordagem bem sistemática proposta por Zuri e seus colegas, que serve justamente para evitar essas armadilhas. A ideia central do protocolo está toda nessa frase. A qualidade da sua conclusão depende diretamente da qualidade da sua exploração. Quando essa ficha cai, tudo muda. A análise exploratória deixa de ser um se der tempo eu faço e vira um passo obrigatório, um controle de qualidade essencial. E o que é exatamente essa tal de análise exploratória de dados, ou AED? Bom, de forma bem simples, é o processo de investigar um conjunto de dados para entender as suas características principais. E a gente faz isso, na maioria das vezes, usando métodos visuais, com gráficos. É como, sei lá, conhecer uma pessoa de verdade antes de sair fazendo perguntas importantes. O protocolo se resume a 4 fases bem diretas. Primeiro, um check-up inicial nos dados. Segundo, identificar e, mais importante, investigar os outliers. Terceiro, checar se a distribuição dos dados é normal. E por último, explorar as relações entre as variáveis. Esse vai ser o nosso mapa a partir de agora. Então vamos para a nossa terceira sessão para ver como isso funciona na prática, verificando os sinais vitais dos dados. Pensa nisso de verdade como se fosse um check-up de saúde mesmo, só que para o nosso conjunto de dados. O básico do básico começa com perguntas que parecem simples, mas são fundamentais. Quais são os tipos de variáveis? Numéricas, categóricas. As unidades de medida, está todo mundo entendendo o que elas significam? Qual é o tamanho da amostra? E a pergunta de ouro: tem algum valor faltando? Ignorar isso é o primeiro passo para o desastre. Logo em seguida vêm eles, os famosos outliers. A definição é bem simples. São valores que estão, assim, muito distantes do resto dos pontos. Só que o jeito de lidar com eles, aí a história já não é tão simples assim. E aí vem a pergunta que vale 1.000.000. Esses pontos estranhos são só erros de digitação ou são, na verdade, descobertas importantíssimas? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o rumo de uma pesquisa inteira. O ponto crucial é entender que um outlier pode ter duas origens bem diferentes. De um lado, pode ser um erro bobo de digitação, que a gente deve corrigir ou remover. Mas, do outro lado, pode ser um fenômeno real, um evento raro, mas super válido, que pode ser a parte mais interessante de toda a análise. A pior coisa a fazer é sair deletando tudo sem investigar. Vamos em frente então para a quarta sessão e ver como fazer os dados falarem. Descobrindo relações ocultas. É aqui, pessoal, que a visualização de dados simplesmente brilha. Tem uma máxima na análise de dados que diz o seguinte: números, às vezes, podem enganar. Imagens, raramente. Um bom gráfico pode revelar padrões que as estatísticas de resumo, tipo a média, acabam escondendo completamente. E quais são as ferramentas essenciais para essa tarefa? A gente tem um kit básico, mas muito poderoso. Histogramas, para a gente conseguir ver o formato da distribuição dos dados, boxplots, que são perfeitos para identificar outliers e a tal da simetria, e os gráficos de dispersão, os scatterplots, para checar como as variáveis se relacionam entre si. E já que falamos em assimetria, ou skewness, esse é um conceito-chave. É que muitos modelos estatísticos partem do princípio que os dados seguem uma distribuição simétrica, bonitinha, normal. A assimetria nos diz se os dados estão se amontoando mais de um lado do que do outro, o que pode quebrar essa premissa do modelo.
Com essa base sólida, a gente pode ir para a quinta seção, armadilhas estatísticas comuns. São alguns problemas um pouquinho mais avançados, mas que uma boa exploração de dados já ajuda a gente a não cair neles. Uma armadilha clássica é a multicolinearidade. Isso acontece quando duas ou mais variáveis estão tão amarradas, tão correlacionadas, que fica impossível separar o efeito de cada uma delas no modelo. É como tentar saber quem corre mais rápido em uma corrida de 3 pernas. O resultado fica todo distorcido e nada confiável. Outra armadilha perigosa é achar que os pontos de dados são independentes uns dos outros, quando na verdade não são. Pensa em dados de uma série temporal, tipo a temperatura de cada dia do mês. A temperatura de hoje tem tudo a ver com a de ontem, certo? Ignorar essa dependência quebra uma regra fundamental de muitos modelos e pode levar a conclusões totalmente furadas. E tudo isso, no fim das contas, nos traz para a nossa última seção, a sexta, a base para a confiança. Aqui a gente vai resumir de um jeito bem claro o que realmente está em jogo com tudo isso que a gente conversou. Basicamente, existem 2 caminhos. Ignorar a exploração leva a modelos pouco confiáveis, conclusões super questionáveis e um risco altíssimo de overfitting. É a tal confiança construída sobre a areia. Agora, do outro lado, abraçar a exploração resulta em modelos robustos, conclusões estatisticamente sólidas e uma confiança construída sobre rocha. A escolha parece bem óbvia, né? Portanto, se tem uma coisa para levar daqui é o seguinte: a análise exploratória de dados não é só um passo preliminar. Ela é o mecanismo de controle de qualidade de todo o processo estatístico. É o que garante que o resto do trabalho tem chance de dar certo. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Que história os dados já estão contando, antes mesmo da gente fazer qualquer pergunta para eles? Encontrar essa resposta, ouvir essa história, essa é a verdadeira essência da ciência de dados.